Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos e, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 dinheiros. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a sua mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida então fosse paga. Essa foi a ordem. Então, ouvindo essa sentença do rei, o servo endividado, prostrando-se reverentemente, rogou e disse: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei. Sê paciente comigo e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, o rei, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe toda a dívida. Saindo, porém, esse indivíduo que tinha acabado de ser completamente perdoado pelo rei, saindo esse indivíduo, porém, encontrou um dos seus amigos que também lhe devia, só que devia a ele dinheiro, devia 100 denários. Ele devia 10.000 e foi perdoado dos 10.000. E agora, na saída, perdoado, sem dívida, ele encontra um conservo dele, um colega, um próximo dele que lhe devia 100. Ele tinha sido perdoado de 10.000 e encontrou alguém que devia a ele 100 dinheiros. E, agarrando-o, o sufocava, meteu-lhe um mata-leão e dizendo: "Paga-me o que tu me deves, paga-me o que tu me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, esse que devia só 100 dinheiros, implorava dizendo: "Sê paciente comigo e te pagarei tudo, sê paciente comigo." Que foi a mesma coisa que ele disse ao rei: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." O homem repetiu a mesma coisa para com ele. Ele, entretanto, não quis ouvir, não quis nem ouvir o eco da própria voz dele falada ao rei, pedindo misericórdia, tempo para pagar e receber o perdão absoluto. Ele, todavia, não quis. É uma escolha, perdoar é uma escolha. Perdoar é uma escolha, é uma questão de querer ou não querer. Não adianta vir com essa conversa de dizer que você ficou tão intoxicado emocionalmente que você não consegue perdoar. Deixa eu te dizer que isso é uma grande mentira. O poder das emoções é forte, é enorme, até a gente se levantar e dizer: "Não, eu sei que eu tenho sido perdoado pelos céus. E eu quero me manter perdoado pelos céus. Por isso eu decido." É uma decisão. Não é uma questão de emoção nem de sentimento. É uma escolha de caráter. É uma escolha de ser. Tem a ver com quem nós decidimos que nós somos na vida. Quem nós somos para Deus, que nos perdoou, e quem nós queremos ser para o próximo, que nos ofendeu, que nos deve, que nos roubou, que nos enganou. Seja lá o que tenha sido a culpa dele, a minha era infinitamente maior para com Deus e eu fui perdoado. Os meus 100.000 foram esquecidos. E eu vou dizer que não consigo resolver e perdoar a questão dele, que são apenas 100. Só pensa assim quem pensa que Deus não teve muito o que perdoar na nossa vida. É aquela pessoa muito cheia de justiça própria,
de orgulho moral, religioso e ético é que pensa que Deus teve pouco trabalho com ela, porque ela nunca adulterou, ela nunca se prostituiu, nem ele, também nunca roubaram, também são cidadãos de bem, da nova ideologia comportamental. Então, Deus teve muito pouco a fazer em relação a eles, porque eles praticamente nem precisavam tanto de Deus, nem tanto de perdão, nem tanto de misericórdia, nem tanto de compaixão, nem tanto da fidelidade de Deus bancando-os apesar de tudo. Eles acham que Deus foi legal, mas não precisava tanto. Se Deus desse tempo, eles mesmos resolveriam tudo. Tem muita gente assim. Para esses, o perdão de Deus parece uma irrisoriedade. É algo acerca do que eles falam apenas como temática teológica, mas não tem absolutamente nada a ver com a angústia existencial de um culpado que se sabia impossibilitado de aproximar-se de Deus e de quitar a sua dívida e de resolver a sua questão na presença de Deus. Porque todo aquele que de fato sabe que sem a graça, sem o perdão, sem a decisão do caráter divino e da ação unilateral de Deus quanto a me perdoar, eu não tinha como me auto-justificar diante dele, quem pensa assim e entendeu o tamanho do perdão recebido, esse, e somente esse, não tem como resistir, bloquear, impedir, trancafiar o coração, não concedendo, não derramando, não abrindo, não dando, não ofertando livremente perdão também para aquele que eu julgue que me tem ofendido, sabendo que a pior ofensa dele é brincadeira perto das minhas ofensas, todas perdoadas na presença de Deus. É completamente desproporcional. Só quem tem essa consciência do quanto deve a Deus é que tem a capacidade de perdoar a todos. Perdoar a todos. Quanto mais eu sei o tamanho do perdão que eu recebi, mais eu me torno um perdoador universal. Tem gente que não é perdoador universal. Tem gente que só quer ser receptor universal de perdão, mas não quer ser também perdoador universal. Tem gente que só quer perdoar se for A positivo. Não, o pessoal do A positivo, do A negativo, do B positivo, do B negativo, do qualquer que seja o RH, mas desde que não seja alguma coisa do tipo eu tenho que perdoar a todos, eu posso até negociar uma identificação melhor. Eu tenho uma identificação com o tipo A, é mais fácil para mim. Agora, esse negócio de perdoador universal, o problema é que o Evangelho só tem perdoadores universais, que são os que receberam a dádiva do perdão universal, se tornam perdoadores universais. É o que o Evangelho ensina, e o que não for assim não é Evangelho.